Você certamente já ouviu falar dos medicamentos Ozempic e o Wegovy. Eles são medicamentos indicados para diabetes, mas se tornaram famosos para quem deseja perder peso. Mas será que esses medicamentos são eficientes e seguros? E as contraindicações, os benefícios? Para tirar essas dúvidas, a nossa convidada do programa é a doutora Rafaela Sala, médica endocrinologista. Fique aqui com a gente. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade. Então, bem-vinda, doutora Rafaela, novamente Ingrid, ao nosso programa. Muito obrigada por estar aqui conosco. E acho super importante iniciar pela minha chamada, de fato, então, do programa, né? O Ozempic e o Wegovy, esses medicamentos, eles são indicados, então, para diabetes? E por que eles ficaram famosos para perda de peso? Como que tá essa situação? Então, Ingrid, na verdade, essa classe medicamentosa dos análogos do GLP-1, que tanto o Ozempic quanto o Wegovy fazem parte, elas começaram a ser estudadas para o tratamento do diabetes. E depois, ao longo do desenvolvimento e estudo dessas medicações, elas foram estudadas e aprovadas como eficazes e seguras para tratamento do sobrepeso com comorbidades e da obesidade, tá? Na verdade, o Ozempic e o Wegovy são o mesmo princípio ativo, que é a semaglutida, com nomes comerciais diferentes e que possuem indicação em bula diferente. Então, o Ozempic é aprovado em bula para diabetes e o Wegovy em bula para obesidade, sendo que o Wegovy chega a doses terapêuticas maiores. No caso, e como que é o Ozempic é uma agulha, né? No caso, é uma injeção. Uma medicação injetável. Isso. Ambos são na forma injetável de aplicação semanal, tá? Então, elas foram estudadas para uso semanal e dessa forma são aprovadas. E eles podem ser usados por qualquer pessoa, para quem busca perder peso, ou tem critérios específicos? Então, existem critérios específicos. Primeira coisa que a gente precisa pensar é se essa pessoa ela precisa realmente lançar mão de um medicamento para perda de peso, né? Então, há quanto tempo que ela vem tentando perder peso, o que ela já fez de mudanças no seu estilo de vida, está praticando atividade física, ela faz uma dieta restrita em calorias, né? Então, esses medicamentos, eles foram estudados num protocolo em que todos os participantes, tanto da medicação quanto do grupo placebo, estavam praticando exercício físico regularmente e estavam em dieta hipocalórica, certo? Foi aprovado, então, para uso em pacientes com IMC acima de 27 com comorbidades. Então, o que isso significa? Pessoas com sobrepeso acima de 27 IMC que tivesse hipertensão, diabetes, doença cardiovascular ou mesmo apneia do sono concomitante a esse sobrepeso, tá? E em pessoas com obesidade e IMC acima de 30, tá? Fora isso, aquela pessoa que quer fazer uso para perder uns 2, 3 quilos porque não está se sentindo bem, mas tem um índice de massa corporal normal ou até tem um índice de massa corporal compatível com sobrepeso, mas sem as comorbidades, não existe indicação terapêutica e nem mesmo comprovação de segurança do uso desse medicamento nesse padrão de uso que a gente falou por último. Eu fico pensando com relação a essas diferenças desses medicamentos para outros medicamentos similares. Quais são as principais diferenças deles? Tá, falando do grupo análogos da GLP-1, que inclui também a liraglutida, por exemplo, que foi lançada antes da semaglutida, a diferença está na posologia, em que a liraglutida, que é Victoza, Saxenda, tá? Falando nomes comerciais para facilitar o entendimento, assim, de quem está nos ouvindo, elas eram de uso diário, tá? E a semaglutida, Ozempic e o Wegovy, de uso semanal. Também uma diferença aqui nos estudos dessas medicações, a semaglutida levou uma perda de peso superior da liraglutida, tá? Então essa é a diferença. Falando de outras classes de medicações, assim, medicações utilizadas antigamente para o tratamento da obesidade, a principal diferença é que essas medicações elas são seguras do ponto de vista cardiovascular, tá? Medicações mais antigas, como por exemplo a sibutramina, elas são inclusive proscritas em alguns grupos populacionais, pessoas com hipertensão não controlada, diabetes não controlado, ou com histórico, por exemplo, de cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, porque nessa população
ela chega a aumentar o risco cardiovascular, tá? Então é proibitivo o uso. E já a semaglutida, quando estudada, além de que ela mostrou não aumentar a mortalidade cardiovascular, ela reduziu a mortalidade cardiovascular nesses pacientes. Então, hoje em dia, não só nós endocrinologistas temos indicado o uso da medicação quando apropriado, mas muitos cardiologistas também. Sim, por causa dessa relação. Isso. E quais os principais benefícios desse remédio? Além da utilização para esse fim, então, da perda de peso, tem outros benefícios? O benefício principal seria essa questão relacionada a um risco cardiovascular aumentado. Então, o paciente assim, que é hipertenso, diabético, tem um sobrepeso, e mesmo que ele não esteja incomodado, digamos assim, esteticamente com o peso, como o peso é um fator de risco, né? O excesso de peso é um fator de risco para essas doenças, a gente pode lançar mão da medicação para redução da mortalidade cardiovascular. Esses medicamentos, eles têm efeitos colaterais. Sim, certo? Como todos. Como né? todos, exato. Mas quais são os mais comuns, os Assim, efeitos mais comuns do uso desses remédios? Os efeitos colaterais mais comuns são gastrointestinais, tá? Então, náusea, raramente vômitos, mas sim, algumas pessoas chegam a sentir náusea e vomitar. E pode haver uma alteração do hábito intestinal, mais comumente constipação, então o intestino ficar preso, mas em algumas pessoas pode provocar diarreia também. Tá? Pode ocorrer o total inverso. Esses são os mais frequentes, tá, Ingrid? Doutora, vamos conversar sobre essa parte do boom desses medicamentos agora que eles estouraram e começaram a aparecer em todas as notícias e justamente falando que eles ajudam na perda de peso. Então as pessoas que estão buscando isso, elas ficaram muito interessadas. Por que aconteceu isso? Eu acho que esse boom ele é multifatorial, tá? Mas vamos pensar assim. Primeiro motivo pelo qual fez um grande sucesso é porque a medicação realmente é muito boa. Hoje ela leva, né, ao longo de um ano de tratamento, a uma média de perda de peso assim, de 15% do peso corporal, enquanto as medicações mais antigas batiam na tecla de 6%, 8%. Então, tu imagina, pela medicação é uma grande diferença, tá? O segundo motivo que eu acredito é que no momento em que o Wegovy foi lançado e aprovado pela Anvisa para tratamento da obesidade, então passou a constar em bula essa indicação, eu acho que foi uma grande alavanca, tá? Para a popularização da medicação. E o terceiro motivo, com certeza, é pelo fato de que a medicação ela não é um psicotrópico, então não é exigida a receita controlada, né? Muitas pessoas acabam se automedicando, o que eu contraindico, porque existem os riscos e as contraindicações do uso da medicação, então é necessário uma orientação médica a respeito, né? Mas com certeza esse é um dos motivos também. Então a disponibilidade da aquisição da medicação sem orientação médica. Vamos seguir nessa linha, então. A pessoa que simplesmente decide por conta, leu meia dúzia de informações na internet, resolveu ir na farmácia, investir, porque né, talvez não seja o ideal a gente falar em preços aqui, mas é um investimento, e começou por conta, sem saber aplicar direito, quantidade, né? Como que funciona isso, o risco? Qual o risco que a pessoa está correndo com isso? Na verdade, assim, tem muita informação disponível, existem informações adequadas, mas existe um grande risco de uma pessoa que é leiga no assunto cair numa informação incorreta, né? O principal risco, em primeiro lugar, seria uma intoxicação, uma superdosagem, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de atender mais de um paciente que precisou de atendimento, em pronto atendimento por desidratação em decorrência de superdosagem, muita náusea, muito vômito, muita diarreia, tá? E aí a gente vai lá fazer o socorro, né, daquilo que foi feito de forma inadequada, enfim. Mas também tem o outro risco que eu diria que é de usar inadequadamente e não adquirir o resultado desejado, né? Então não chegar no resultado desejado porque a pessoa não seguiu o protocolo conforme indicado, por não ter adquirido informação de forma adequada. Quanto tempo, em média, dura um tratamento? Uma pessoa para perder esse peso, para poder regularizar, digamos, com o que ela deseja, chegar no ponto que deseja, né? Mas conforme a orientação médica, né? Os estudos que avaliaram o Wegovy, já que nós estamos falando para perda de peso, tá? Então, avaliaram a semaglutida durante 68 semanas, tá? E durante essas 68 semanas houve essa perda de 15% do peso corporal. A gente observa que existem pacientes que perdem de forma mais rápida, outros que
perdem de forma mais lenta, precisam ir de pelo menos 1 ano, realmente 1 ano e meio de tratamento. Mas a obesidade, ela é uma doença crônica, né, Ingrid? Então, nós endocrinologistas costumamos dizer assim, ó, que não deveria se parar nunca o tratamento. Assim como a hipertensão, tu inicia um antihipertensivo, tu não suspende, tu inicia um antidiabético, tu não suspende, a gente não deveria suspender as medicações para a obesidade. Entretanto, a gente mora num país com um poder aquisitivo menor e sabemos que, como tu mesmo comentou, é um investimento financeiro, né? E aí vem a grande pergunta, talvez, de o que acontece depois que a gente para a medicação. Exatamente. Né? Bom, falando assim, que o estudo mesmo acompanhou os pacientes após a suspensão do tratamento e ele seguiu acompanhando tanto o grupo do placebo, aqueles que não usaram a medicação, que fizeram apenas exercício e dieta, né? E acompanhou também os pacientes que utilizaram. Uma coisa é certa, todo mundo reganha peso, tá? Mas o percentual de reganho foi muito menor nos pacientes que tinham feito o uso da medicação, tá? Então isso já é uma grande vantagem se a gente for parar para comparar somente com dieta e atividade física, tá? E recentemente teve um estudo observacional em que foi uma população pequena, mas que deixou uma perspectiva, assim, uma esperança, eu diria, em que essa população foi acompanhada por 1 ano e eles tiveram quase um reganho muito pequeno, assim, então uma manutenção de peso ao longo desse 1 ano após a suspensão da medicação. Mas claro que a gente precisa de mais dados para confirmar isso, né? Sim. Porque a dúvida eu acho que também é de outras pessoas, com certeza, mas é um paciente, uma pessoa que o excesso de peso e má alimentação, sem prática de exercício físico, uma rotina bem desregrada. Teve indicação médica, passou a utilizar o medicamento em 1 ano e meio, digamos assim, então, né, considerando um prazo maior pouco, houve essa redução de 15% do peso corporal. E aí, encerrou-se o tratamento, né? Parou com a medicação. Se voltar a comer as mesmas coisas de antes, o fast food, a fritura, o açúcar, né? Essas coisas que são super prejudiciais. O corpo, ele não vai rejeitar isso de alguma forma? A pessoa pode correr o risco de passar mal, alguma coisa assim? Não digo rejeitar, mas o reganho ele vai ser muito mais rápido e intenso, com certeza, claro, né? Então, a ideia, assim, do tratamento com essas medicações para obesidade é que a pessoa tenha um amparo durante uma mudança do estilo de vida, então, que ela está mudando hábitos alimentares, em que ela está inserindo atividade física de forma regular na sua vida e que no momento em que ela suspender a medicação, ela consiga manter isso para ter uma manutenção do peso da saúde, tá? Reforço aqui o que eu falei no início. No estudo da medicação, os pacientes estavam praticando exercício físico e fazendo dieta regularmente. Então, também não é sair comprar medicação na farmácia e continuar fazendo o que tu comentou, né? Daí vai lá no fast food, pede teleentrega todos os dias. Esse não é um tratamento adequado. A pessoa pode até perder peso, porque talvez não vai conseguir comer tudo o que ela desejaria. Mas não é um bom investimento. Daí. Agora que você falou isso, doutora, aí, digamos que fez isso, começou a utilizar a medicação e aí foi lá se entupir de fast food. O corpo, ele, nesse momento que a gente pode passar mal? Os efeitos colaterais, eles são muito mais importantes quando a gente ingere uma maior quantidade de gordura ou quando a gente excede o limiar, assim, do que... como que essa medicação age, assim, ó? Ela simula um peptídeo intestinal que a gente libera toda vez que se alimenta. E ela vai lá e se conecta, então, nos receptores desse peptídeo sem que a pessoa tenha se alimentado, tá? E nesses receptores ela vai diminuir fome e vai promover a saciedade precoce, tá? Então, a saciedade é aquela sensação de estou satisfeito, preciso parar. Usando a medicação, a pessoa ela sente isso de forma muito mais precoce. Então, se insistir, por exemplo, vamos supor, pedir um X, né? E, eu estava acostumada a comer um X, eu senti ele pela metade do X que eu não devo mais continuar comendo, eu insistir, bom, a chance de ter náusea e até mesmo vômito é muito maior. Claro. Tá exagerando, tá ultrapassando o limite que o corpo tá demonstrando. E seria esse o efeito rebote, né? A questão de ganhar o peso depois, né? Se não tiver uma dieta, se não tiver o exercício físico, seria esse o efeito rebote, é a primeira coisa que vai, de fato, acontecer. Que esse efeito rebote, na verdade, é um reganho, tá? Então, assim, não tem nenhum estudo mostrando que as pessoas tenham ganhado mais peso do que elas tinham antes do início da medicação, tá? E aí, se houver algum relato de alguma pessoa, isso são relatos individuais. E do ponto de vista científico, a gente não tem
maior relevância clínica quando a gente avalia os casos de forma individual. A gente não desconsidera esses dados, não é isso que eu estou falando, né? Mas não é, a evidência científica não é forte. Tá. E é possível usar esses medicamentos sem um acompanhamento médico? Eu não recomendo. Não recomendo, é claro, né? Então, mas por que você acha que eles são liberados, assim, na farmácia, que as pessoas simplesmente podem ter o acesso? Na verdade, a nossa legislação, ela prevê que somente medicações de ação psicotrópica sejam controladas, porque elas podem causar dependência química, né? Então, é por isso, como ele não tem ação psicotrópica, ele não é um medicamento controlado, tá? Fora isso, somente os antibióticos que de forma mais recente foram incluídas nessa questão de né, dos controlados pelo uso indiscriminado. Tá. E as gestantes? Mulheres grávidas podem, não, então assim, doideira da cabeça, né, resolver que não quer engordar mais do que simples a barriga? Não existe nenhum estudo de segurança em gestantes e nem mesmo em mulheres que estejam tentando engravidar, tá? Então a gente não recomenda nessa população. Existe em ratos, tá? Então em animais, efeitos teratogênicos do medicamento, então malformações fetais. Quando estudado em ratos, acredita-se que em seres humanos poderia um uso contínuo provocar também. Por que eu digo isso? Assim, eu sempre costumo conversar com as minhas pacientes que estão em uso que tem um método contraceptivo seguro. Mas, eventualmente, pode acontecer, sim, de uma mulher engravidar usando a medicação e a gente suspende imediatamente. Então, essa exposição muito curta ali, a probabilidade de gerar algum dano fetal é muito pequena. Mas o uso prolongado, sim, imagina-se que se provoca em animais que provocaria em seres humanos também malformações. E, doutora, com relação a um outro procedimento que também auxilia na perda de peso, como o balão. Qual que seria a diferença deles, agora sem falarmos em questão de investimento financeiro mesmo, Sim. né? Porque o balão é mais caro, mais barato, não sabemos, não sei. Mas por que a escolha de um ou de outro, ou a orientação de um ou de outro? Na verdade, sim, o balão, ele também vai promover saciedade precoce, porque na verdade ele vai ocupar um espaço no estômago, né? Mas ele não atua no centro da fome. Então, existe essa diferença, o que a semaglutida é capaz de fazer, né? De atuar no centro da fome também. E se a gente for pensar naquelas outras indicações que tínhamos falado, o balão ele vai auxiliar na perda de peso, mas ele não tem um efeito direto na proteção cardiovascular. Ele vai ser mais nesse sentido, ele vai pegar mais essa parte do peso e a estética do corpo, Isso. mas no caso de pessoas com transtornos alimentares, como bulimia, compulsão alimentar, é indicado? Não, contraindicado. Porque, contraindicado. Na bulimia, falando especificamente, né? Porque aí, na bulimia, justamente no transtorno, as pessoas, elas provocam algum comportamento purgativo, que a gente chama, né? Mais conhecido é o vômito provocado, mas não necessariamente isso. Tem pessoas que aí podem provocar diarreia, usar laxativos, mas pensando que o efeito colateral é náusea e eventualmente até vômito, uma pessoa que tem bulimia não está indicada a usar essa medicação, né? E um paciente que já tem uma medicação controlada, que já toma alguma medicação por indicação psiquiátrica, alguma coisa assim, ele pode influenciar ou não tem relação nenhuma? Não existem evidências de interação dessas medicações. Não vai atrapalhar no tipo de tratamento nem não. nada. Se alguém está considerando iniciar esse tratamento, e aí conscientemente, de forma correta, pensa, vou procurar um médico. Qual além de procurar o médico, qual é o outro passo aqui? Acho que o primeiro passo é, junto do médico, procurar uma nutricionista, tá? É um tratamento multidisciplinar. Isso, iniciar uma atividade física. Porque com certeza um vai complementar o outro. Assim, eu vou dizer que a pessoa iniciar a medicação já estando com uma mudança do estilo de vida, então com uma dieta mais saudável, reduzida em calorias e praticando regularmente exercício físico, o resultado ele vai vir de forma mais rápida e mais satisfatória também. E existem novidades chegando nesse mundo da endocrinologia para o tratamento de obesidade e emagrecimento? Sim, existem, tá? Talvez de uma forma não tão distante, a gente está na expectativa da chegada da tirzepatida, tá? Que é um agonista duplo, então inibe o GLP-1, que é o que a semaglutida inibe, e também o GIP, que é um outro peptídeo intestinal. E existem medicações em estudo de agonistas triplo e também da própria semaglutida em doses maiores, mas essas ainda sem perspectiva de chegar ao Brasil. Para a gente finalizar esse assunto que acaba gerando uma certa polêmica e muita dúvida, acho que principalmente pelas pessoas que ao invés de procurar
né, a orientação médica, pensam que podem fazer por conta e é muito perigoso, né? Mas qual a mensagem final que você deixa para essa população, até para quem busca ajuda médica, né, que sente que precisa dessa ajuda para perder peso? Qual que é a mensagem que você deixa? Eu acho que seria assim, não deixar de buscar ajuda, né? Porque o fato de que a pessoa se interesse pela medicação e queira mais informação, veja se enquadra nos critérios, não é não bater o martelo de que vai ter que usar a medicação, né? Então se informar se está adequado, porque como ela é muito segura, se houver a indicação formal, eu acho que vale a pena, né? Sempre associando aquelas mudanças de estilo de vida, Claro. obviamente. Então, buscar pela informação com um profissional, isso é o ideal mesmo, né? Então, não tô falando de buscar informação nas redes sociais. Sim. Né? Então, se informar e fazer uma avaliação médica. Doutora, muito obrigada pela sua presença, por ter tirado essas dúvidas. É um assunto delicado, mas é muito interessante e é importante que as pessoas saibam que existe um médico para dar essa orientação e para ter esse acompanhamento. Então é muito importante a sua presença aqui. Volte Ingrid, sempre. eu que agradeço. Obrigada. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia. A energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade.